Olá, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, empresário contábil e advogado, e nesse vídeo falarei mais uma vez sobre a entrevista do ex-presidente Lula e agora que vai com decisão para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, nós vimos que desde o finalzinho da semana passada existe aí uma ebulição, vamos falar assim, nos meios de comunicação por conta de um pedido, de dar entrevista do ex-presidente Lula, e isso já foi negado lá em Curitiba. Agora, isso foi parar no Supremo, o ministro, ele autorizou, o outro ministro cancelou e veio o presidente do tribunal, Dias Toffoli, validar a decisão que não autorizou a entrevista. Porém, até o julgamento em plenário. Até aí, tudo bem, isso vai para o plenário, vai ser uma decisão do colegiado, a maioria vai decidir se dá entrevista, se não dá. A gente entende que a partir daí esse processo ele toma um rumo de entrar numa sequência, até porque já existem outros processos na frente. Não vislumbramos aí um caso de emergência ou um caso de urgência, mas ontem, já nos noticiários, nos meios de comunicação, já estão falando da possibilidade desse assunto ser pautado ainda antes do primeiro turno, ainda essa semana. Quer dizer, uma possibilidade, veja bem, não está definido ainda a data, não tem data ainda para isso ir a plenário. Mas isso é uma competência do presidente do tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que pode colocar em pauta. Isso é uma atribuição dele. Então, já estão falando dessa possibilidade de colocar isso em pauta. E aí, se isso for aprovado, se isso for negado, qual será as consequências disso, dentro ainda do primeiro turno? Mas se não colocar no primeiro turno, pode ser pautado no segundo turno. E aí, no segundo turno, uma eventual disputa entre os candidatos. Essa entrevista, qual seria o objetivo dessa entrevista, o que seria falado, que já a população, que já o povo brasileiro não sabe, o que vem acontecendo no país, o que aconteceu no país esses últimos anos. Quer dizer, é uma situação de caso público e notório. Outra situação que devemos pensar, claramente, é porque desde abril, que o ex-presidente Lula está preso, ele não quis se manifestar, não quis dar entrevista, não quis falar com a imprensa, E agora, dentro de um processo, às vésperas de um processo eleitoral, ele quer se manifestar, ele quer falar com a imprensa, ele quer ter acesso, E já vem criando vários obstáculos durante esse período, dentro do processo eleitoral. Será que o tribunal ele vai colocar isso em pauta e deixar que essa entrevista ela venha dentro do processo eleitoral, ou será que isso vai entrar numa sequência, e vai entrar em pauta posteriormente às eleições? Nós não sabemos, Nós temos que esperar, temos que avaliar. E o que você acha? Você acha que é necessário que devamos estar utilizando todo o aparato do Supremo Tribunal Federal para estar discutindo essas situações? O período é correto? É a hora? Isso não pode ser deixado para depois? Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.